Então, bom dia. Hoje nós vamos no PET 3, dia 5 de agosto de 2020, a aula do terceiro ano de matemática. Bom dia, Igor, seja bem-vindo. Vamos, então, continuar aqui a nossa aula. Então, como eu falei, nós estamos no PET, volume 3. E são 4 semanas, essa é a primeira semana do PET. O que vai trabalhar nesse PET? Geometria analítica. Geometria analítica é o que nós já havíamos começado lá no início do ano. Se as aulas não tivessem sido interrompidas pela quarentena, essa é a matéria que nós estaríamos dando seguimento, né? Lá no imerso, quando tudo parou. Distância de 2 pontos, tem a explicação aí do PET, mas eu preferi, eu vou colocar aqui para vocês a minha explicação, né, só para a gente lembrar direitinho, a minha explicação. Distância de 2 pontos. A distância entre os pontos A e B é a medida do segmento de reta, que liga o ponto A ao ponto B. Dessa forma, a distância entre 2 pontos é um comprimento do segmento de reta, que tem os pontos A e B como extremos. Então, aí, nós temos a distância entre o ponto A e o ponto B, é a medida do segmento. Aqui ficou, eu vou ter que dar um ESC aqui, eu não vou poder pôr tela cheia, não, senão vai ficar, essa parte aqui vai ficar tampada. Aqui está nítido que a distância são 2 unidades, né? Até porque saiu do 1 e chegou no 3, né? Então, 3 menos 1, 2 unidades é a medida desse segmento. Lembrando que na geometria analítica, a gente costuma usar unidades. Agora, esse segmento ele é horizontal. Se ele fosse vertical, também seria fácil a gente calcular a distância. Seria apenas contarmos os quadradinhos. Mas como a gente vê aqui nesse outro slide, aqui já fica mais difícil. Por quê? Porque houve um deslocamento na horizontal e houve um outro deslocamento na vertical. E a medida do segmento AB, ou a distância entre os pontos AB, ela é essa diagonal aqui, ó, que a gente também pode chamar de hipotenusa do triângulo retângulo. A gente vê que aqui, ó, é formado um triângulo retângulo, né? Então, cateto e hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a distância AB é a minha hipotenusa. Ela vai ao quadrado. Um cateto é esse aqui, que é x a menos xb ao quadrado. É para achar essa medida. E o outro cateto é o deslocamento no eixo y, que aí eu faço xya menos yb ao quadrado. Como eu não quero a distância ao quadrado, que é o que nós temos aqui, ó, o que eu vou fazer? Nós vamos colocar uma raiz aqui e uma raiz de cá. Essa raiz aqui eu vou poder cancelar, porque raiz de um valor elevado ao quadrado eu posso cancelar. Aí fica distância AB é igual a raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Lembrando que aqui eu posso colocar tanto xa como xb primeiro, não faz diferença não, viu? O importante é que, no mesmo parêntese, eu coloco os valores de x subtraídos. E no outro parêntese, eu coloque os valores de y subtraídos.
Então, dessa forma, se eu quero achar a distância aqui, eu vou fazer XA, que vale 4, menos o XB, que vale 1. 4 menos 1, 3 ao quadrado, que vai dar 9. E depois eu pego os valores de Y. Eu pego o YB, que vale 3, menos o YA, que vale 1. 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. 9, 4, 13. Raiz de 13. Então, essa não saiu da raiz. Então, é isso aí que nós vamos fazer no primeiro exercício. Vamos lá, então, para o PET. Eu fiz uma explicaçãozinha só para lembrar, né? Como seriam os cálculos. Vamos, então, o ponto médio, depois a gente vem para a explicação. Vamos fazer a distância em 2 pontos primeiro. Determine a distância entre os pontos A e B em cada caso. Então, vamos lá para o número 1, letra A. Os pontos são A, menos 2 e 4, e B, 7 e 4. Oh, tem mais gente querendo entrar. Ó. Bom dia, Ana Clara, seja bem-vinda. Às vezes eu mudo de tela e eu esqueço de autorizar o pessoal a entrar. Mas vamos continuar, então. Vamos lá. Agora, nós vamos, então, fixar aqui nessa tela. Fixar aqui na tela do meu celular, para a gente fazer juntos. Então, vamos lá. Distância AB é igual a raiz de... Nós vamos pegar x com x. Y com y. Certo? Então, eu vou fazer XA, que vale menos 2, porque a gente sabe que o primeiro é x, o segundo é y, do ponto A. X e y do ponto B. Então, eu pego x com x e pego y com y. Então, vamos lá. Certinho, Bianca? Eu vou anotar a fórmula para você aqui, então. Ó, distância AB é igual a raiz de XA menos XB ao quadrado. Se colocar XB menos XA ao quadrado, não faz diferença, viu? Mais YA menos YB ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Certinho? Então, essa é a fórmula que a gente está usando aí. Foi o que a Bianca pediu para a gente aqui. Então, vamos lá. Continuando. Então, vai ser x do ponto A menos o x do ponto B. Então, fica menos 2, esse menos aqui é da fórmula, né? 7 ao quadrado. Mais o YA, o y do ponto A vale 4, né? Menos da fórmula, o y do ponto B, que também vale 4 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Toda vez que tem parênteses, primeiro eu preciso resolver os parênteses. Então, nós vamos ter que a distância AB é igual a raiz de menos 2 menos 4 vai dar? Quanto que vai dar, gente? Menos 2 menos 4. Não, menos 2 menos 7. Vai dar menos 9. Menos 9 ao quadrado. E aqui vai ficar... Vou puxar aqui um pouquinho. A Karen, bom dia, Karen, seja bem-vinda. Então, vamos voltando aqui, ó. Menos 2 menos 7 vai dar menos 9 ao quadrado.
4 menos 4, 0 ao quadrado. Então, a distância AB é igual a raiz de menos 9 ao quadrado. Toda vez que o número negativo ele vai ao quadrado, ele se torna positivo. Então, a distância AB é igual a 9 unidades. Certinho, gente? Tranquilo? Tá tranquilo por enquanto, né? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, vamos para a letra B. A letra B, na letra B, eu tenho o ponto A, que é 8 e 2, e tenho o ponto B, que é 5 e menos 4. Então, vamos lá. Esse aqui é o X e o Y. X e Y. Aí eu tenho que pegar X com X e tem que pegar Y com Y. Não pode pegar separado, tem que pegar certinho. X com X e Y com Y. Então, vamos lá. Distância AB é igual a raiz de XA menos XB. 8 menos 5 ao quadrado, mais YA menos YB. Agora tem, ó, esse menos, gente, é o da fórmula. E tem o menos no 4 também. Menos e menos vai virar mais. Certo? O menos da fórmula com o menos do 4, eu já combinei o sinal e virou mais. Tudo isso dentro da raiz. Agora, primeiro eu faço os parênteses. 8 menos 5, 3 ao quadrado. Não precisava nem de parênteses, né? 2 mais 4, 6 ao quadrado. Distância AB é igual a raiz de 3 ao quadrado vai dar 9 mais 36. Então, vai ficar distância AB igual a raiz de 45. Aí a gente vai ter que fatorar o 45. Para nós fatorarmos o 45, eu tenho duas maneiras. O 45 a gente sabe que não tem raiz exata, né? Se ele não tem raiz exata, nós vamos ter que fatorar. Eu posso pegar 45 dividido por 3, 15, dividido por 3, 5, por 5, 1. Então, aqui o 3 sai e o 5 fica. Então, a distância AB é igual a 3 raiz de 5 unidades. Agora, eu posso pensar, raiz de 45. 45 não é 9 vezes 5? Então, 9 vezes 5 vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 5. Eu posso separar as raízes quando for uma multiplicação. Qual que é a raiz de 9? 3 raiz de 5. Dá a mesma coisa. É uma alternativa, né? Não é obrigatório fatorar. Ou fatora, ou faz dessa maneira. Mas diferente da forma que você fez, o resultado será o mesmo. Certinho, então, né? Então, vamos para agora a letra C. Distância, vamos, letra C, vou fazer a letra C aqui. Distância do ponto A, que é 0 e 0, ao ponto B, que é 2 e 2. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que aqui é X e aqui é Y. X e Y. Aí eu tenho que pegar X com X, Y com Y.
tá? Tem que tomar esse cuidado de não misturar x com y. Se misturar, vai dar errado. Então, vamos continuar. Distância AB é igual a raiz de XA vale 0, menos o XB, que vale 2, elevado ao quadrado, mais YA, que é 0, menos o YB, que é 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Distância AB é igual a raiz de menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, raiz de 8. Aí vem aquele pensamento. Raiz de 8. Ou você fatora, ou você pensa assim. 8 é 4 vezes 2. Raiz de 4 vezes raiz de 2. O 4 tem raiz, então é 2, raiz de 2. Distância AB é 2, raiz de 2 unidades. Certinho até aí, né? Vamos, então, letra D. Letra D. O ponto A é menos 1 e 6. E o ponto B é 2 e 5. Então, aqui é x e y do ponto A. X e y do ponto B. Distância AB é igual a raiz de XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Distância AB é igual a raiz de menos 1 menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. 6 menos 5, 1 ao quadrado. Distância AB é igual a raiz de menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Distância AB é igual a raiz quadrada de 10. Na fatoração do 10, a gente faz aqui. 10 é 2 vezes 5. Nem o 2, nem o 5 tem raiz. Então, a gente deixa raiz de 10 unidades. Gente, certinho a questão da distância entre dois pontos? Tudo tranquilo? Certinho, né? Então, vamos para a próxima, que é o ponto médio. Vamos lá, o número 2. Número 2. O número 2 fala de ponto médio. Ponto médio é a média aritmética. Eu vou fazer a média aritmética de dois valores. Então, como que... Aqui, o David fez um comentário aqui, ó. A Caroline... Então, Ana Clara, mas a Caroline tá pedindo, mas não apareceu aqui para mim. Fala para ela pedir de novo, por favor, porque eu não consegui. Ele não apareceu na minha tela aqui. Então, David, não tem problema você usar a fórmula de Pitágoras, não, viu? Se você, em vez de usar essa fórmula aqui, se você quiser a fórmula de Pitágoras, não tem problema, dá sempre certo. Na verdade, a fórmula é a mesma.
tá? Só o jeito de aplicar ela que a gente usa diferente para ficar mais rápido. Mas não tem problema não, David, dá sempre certo você fazer pelo Teorema de Pitágoras. Agora, a Caroline, eu não estou conseguindo, não está aparecendo para mim para eu aceitar. Eu vou mandar aqui tenta mandar para ela, Ana Clara, de novo o link. Será que ela está entrando no link dessa semana mesmo? Deixa eu copiar aqui. Eu vou mandar o link aqui da aula, tá? Aí você tenta mandar esse link aqui que a gente está usando para ela, que às vezes ela está entrando com um link diferente, tá? Faz esse favor para mim. Porque, assim, os que foram aparecendo aqui, tá dando certinho a aula, né? Aí, deu certo agora. Bom dia, Caroline, seja bem-vinda, agora deu certo. Eu não estava aparecendo aqui para mim, para te aceitar, tá? Por isso que não tinha aceitado ainda, mas agora tá dando certo. Certinho, gente? Então, acho que a gente pode retomar aqui a nossa aula, né? Vamos lá, então. Então, gente, nós estávamos falando sobre o ponto médio. Então, o ponto médio, ele nada mais é que a média aritmética. Só que na hora de nós fazermos a média aritmética, eu tenho que pegar x com x e tenho que pegar y com y. Então, se eu quero achar o ponto médio, nós vamos representar o ponto médio pela letra M, tá? De médio. O ponto médio, ele vai ter um valor de x, que eu estou chamando de x do ponto médio, e ele vai ter um valor de y, como qualquer outro ponto. Tem um valor de x e tem um valor de y. Agora, para nós fazermos o x do ponto médio, o que eu faço? Eu faço a média aritmética. Eu vou pegar o x de um ponto mais o x do outro ponto, somar e dividir por 2. Por que eu divido por 2? Porque a gente sabe, pela média aritmética, que como eu somei dois valores, eu divido por 2, né? E o y do ponto médio é a mesma coisa. Eu pego o y do ponto A, somo com o y do ponto B e divido por 2. Então, ponto médio nada mais é que fazer a média aritmética. Então, aí no exercício, na letra A, está pedindo para nós fazermos o ponto médio de A, que é 0 e 4, e B, que é menos 5 e 8. Então, como que vai ficar? A gente sabe que aqui é x e y do ponto A. Sabemos que aqui é x e y do ponto B. Então, eu tenho que somar x com x e depois o y com y. Então, vamos lá. O x do ponto médio. Eu pego o x do ponto A, somo com o x do ponto B e divido por 2. Na fórmula é mais, mas como o valor está negativo, né? Então, o x do ponto médio vai ser mais e menos, vai ficar menos. Menos 5 dividido por 2. Aí, na geometria analítica, nós não costumamos trabalhar com decimais. Menos 2,5. A gente não costuma fazer isso. A gente costuma deixar na forma de fração, tá? E agora eu faço o mesmo com y. Y é igual. Eu pego o y do ponto A e somo
com o y do ponto B. E divido por 2. Vai ficar 4 mais 8, 12 dividido por 2, o y do ponto médio é igual a 6. Terminou? Não, porque eu tenho que escrever. Pediu o ponto médio, o x dele vale menos 5 meios. E o y vale 6. Esse é o ponto médio. Gente, certinho até aí? Tá tranquilo, né? Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. Estou de olho aqui no chat. Agora, se quiser ligar o microfone também, não tem problema, tá? Então, vamos para a letra B. Na letra B, eu quero o ponto médio, sendo que o A é menos 9 e 2. E o B é 2 e menos 4. Menos 9, 2, 2 e menos 4. Então, vamos lá. Isso aí. Então, x do ponto médio é igual x do ponto A mais o x do ponto B, dividido por 2. O x do ponto médio vai ser menos 9 mais 2, menos 7 meios. Posso deixar na fração. Agora eu vou fazer o y. Eu pego o y do ponto A mais o y do ponto B. Somo e divido por 2. O y do ponto médio vai ser mais e menos, vai ficar menos. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Dividido por 2, o y do ponto médio é menos 1. Agora vamos escrever o ponto. O ponto é ponto médio, a gente representa por M. O x dele é menos 7 meios e o y é menos 1. Lembrando que o ponto a gente sempre separa por vírgula. O x do y, certo? Por isso que a gente não costuma usar números decimais, para não confundir a vírgula do ponto, que separa o x e y, com a vírgula dos números decimais. Então, a gente costuma, para não confundir, usar apenas valores na forma de fração. Agora, nós vamos na letra C. A letra C, o ponto A é menos 2 e 1/3. E o ponto B é 2 e 3. Então, vamos à nossa continha, a nossa média aritmética. Vamos lá. Então, nós vamos pegar x do ponto médio. XA mais XB, dividido por 2. O x do ponto médio vai ser mais 2, menos 2, 0. Dividido por 2, 0. Agora vamos fazer o y. O y do ponto médio. Eu pego o y do x e somo com o y do ponto B. E divido tudo por 2. Gente, para somar aqui, vai ter um probleminha. Nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 1 e 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 1 mais 9 sobre 3 sobre 2.
y do ponto médio é igual. Eu vou fazer aqui para ficar melhor a visualização. 1 mais 9, 10. 10 sobre 3, dividido por 2. Isso aqui é uma divisão de frações. Como que eu divido as frações? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 10 sextos, simplificando 5 terços. Então, o ponto médio, ele é 0,5 terços. Zero e 5 terços. Certinho até aí, gente? Número 2? Tá tranquilo? Então, vamos para a questão de vestibular. Lá no PET, número 3. A distância entre os pontos A, menos 2 e Y, e B, 6 e 7, é 10. Qual é o valor de Y? Nesse caso, eu já tenho uma distância. O que eu quero achar é o Y do ponto A. Então, vamos voltar à tela aqui. Primeiro eu vou anotar aqui. O ponto A, menos 2 e Y. O ponto B, 6 e 7. E a distância AB, ela é raiz não, gente, ela é 10. Vou apagar essa raiz aqui. Ok, então vamos pular para a nossa tela do celular aqui, para a gente continuar. Isso aí. Vamos lá. Eu já tenho a distância. O que eu quero achar é o Y do ponto A. Vamos escrever a fórmula aqui para ficar mais fácil. Distância AB é igual a raiz de XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Tudo isso aí dentro da raiz. Certinho? Então, vamos lá. A distância eu já tenho. A distância vale 10. Ela é igual a raiz de x do ponto A. X do ponto A vale menos 2. Menos o x do ponto B ao quadrado. Mais y do ponto A, que é o que eu quero encontrar. Vale y. Menos o y do ponto B, que vale 7. Tudo isso dentro da raiz. Agora, o que eu faço? Eu preciso resolver esses parênteses que estão aí. Mas, para isso, eu vou precisar eliminar essa raiz quadrada. Então, tudo que eu faço, aqui é uma equação. Tudo que eu faço em um membro e eu faço no outro, eu equilibro a equação. Então, eu vou elevar o primeiro membro ao quadrado e vou pegar o segundo membro inteirinho e vou elevá-lo ao quadrado. Aí eu tenho que uma raiz elevada ao quadrado, eu posso cancelar. Aí a minha raiz simplesmente vai sumir. Então, vamos resolver. 10 ao quadrado, 100. Menos 2, menos 6, vai ficar menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64.
Agora, isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se alguém, por acaso, não lembra como que resolve um produto notável, você pode resolvê-lo assim, ó. X menos 7 ao quadrado é x menos 7 que multiplica por x menos 7. Então, a gente faz x vezes x ao quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. Menos 7 vezes x, menos 7 vezes menos 7, mais 49. Aí eu somo o que é semelhante, eu somo essa parte aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado. Menos 7x menos 7x, menos 14x, mais 49. É o mesmo resultado que a gente acabou de fazer pelo produto notável. Só que vocês me desculpem, eu confundi, eu coloquei x aqui, mas não muda nada não, tá? E aqui era y, tá? Mas dá o mesmo resultado. Então, vamos lá. Agora, virou uma equação do segundo grau. Nós vamos precisar organizar essa equação para resolvê-la através de Bhaskara. Então, vai ficar o y ao quadrado, ele vem para cá menos y ao quadrado. O positivo vem para cá, negativo. O menos 14y, ele vai mais 14y, porque ele estava no segundo membro. Eu estou jogando ele no primeiro membro. Então, ele vai com a operação inversa. O 64 também vem negativo. E o 49 também. Já o 100 permanece positivo, porque ele já estava no primeiro membro. Agora, vamos organizar essa equação nossa aqui. Menos y ao quadrado mais 14y. Aqui vai dar 13 menos 13 é igual a 0. Eu vou multiplicar ela por menos 1 para ficar mais fácil de fazer a conta. Não é obrigatório não, mas é mais fácil. Y ao quadrado menos 14y mais 13 é igual a 0. Então, o A vale 1, o B menos 14 e o C vale 13. Eu vou escrever aqui do lado a fórmula de Bhaskara. Delta é B ao quadrado menos 4AC. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. É essa fórmula, a fórmula de Bhaskara, nós vamos aplicar aqui. O delta vai ser menos 14 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser 196 menos 52. O delta vai ser 144. Y vai ser igual menos B, menos 14 vai ficar 14. Mais ou menos. Ah, tá, Bianca, agora que eu vi, eu vou olhar aqui para você, ó. Volta na parte da equação. Por que ficou menos 14? Aqui, Bianca, no produto notável, para baixo, então, aqui. Na última aqui, então, né? Porque aqui, Bianca, ó,
Ah, no delta. É porque o B é menos 14. Ó, o B é menos 14. Tá vendo aqui, ó? É menos 14. Aí é B ao quadrado. Então é menos 14 ao quadrado. Certo, a Bianca entendeu. Então vamos continuar. Ah, o sinal estava meio sumidinho aqui, né, Bianca? Ó, deixa eu arrumar ele aqui. A Bianca não tinha entendido, porque o meu sinalzinho aqui ficou muito feio, ó. Agora melhorou, né? Então vamos lá. Então vamos continuar, gente. A y é igual a menos b. Menos, com menos do 14, vai virar mais. Então vai ficar mais 14. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 140 dividido por 2 vezes A. O A aqui tá valendo 1. Então, y é igual a 14, mais ou menos, a raiz de 144 é 12. Dividido por 2, então vai ficar 14 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 14 mais 12, 26. Dividido por 2, 13. Então, o y, ele pode ser igual a 1, ou o y pode ser igual a 13. Por que isso acontece? Se nós pegarmos um plano cartesiano, eu vou desenhar um aqui, para a gente... Se nós pegarmos um plano cartesiano, não vai caber aqui não, vai ter que fazer no maior. Só um minutinho que eu estou desenhando um plano cartesiano aqui para explicar. Por quê que a gente encontra dois valores? Então, vou colocar aqui no celular, para vocês verem. Se eu tenho um plano cartesiano, tá aqui meu plano cartesiano. O plano cartesiano, deixa eu alinhar aqui para vocês verem quais são os pontos. Aí, no plano cartesiano, o ponto A, o x dele é menos 2. Então, o x dele está aqui, ó. É um ponto nessa linha do menos 2 aqui. Eu não sei que ponto que ele é, né? Mas ele é em cima dessa linha, porque o x dele vale menos 2. O outro ponto é o ponto B, que ele vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é aqui. E 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês desculpem que ficou um pouco pequeno aqui, mas eu não vou aumentar, não. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Aqui, ó. O ponto B, ele tá ali. Então, está a 10 unidades de distância. As 10 unidades, elas podem ser... Para eu marcar 10, eu posso marcar no 1. Aqui vai dar 10. Mas, vamos fazer uma emenda aqui. Eu também poderia marcar lá em cima, lá no 13, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, né? Menos 2 é aqui. Para ficar a uma distância 10, desculpa aí, gente, como eu estou fazendo uma emendinha aqui, eu não colei e estou escorregando o papel. Acho que agora vai dar. Aí, agora deu o que eu queria mostrar para vocês. Para ter
essa distância valendo 10, eu posso ter tanto no 1, que está aqui embaixo, o y valendo 1, como o y valendo 13, que está lá em cima. A medida é 10 da mesma maneira. Certo? Só mudou, foi a direção, pode ser para baixo e para cima. Por isso que a gente acha dois valores. Gente, esse desenho não precisava fazer, não. É só para vocês entenderem por que deu duas respostas. Porque eu posso traçar as 10 unidades para cá e as 10 unidades para cá. Certinho, gente? Entenderam essa questão aí? Vou colocar ela inteira aqui, para vocês visualizarem. O David fez uma pergunta. Então, David, não tem problema, mas você fez diferente, mas você usou o teorema de Pitágoras, não foi? Se você usou o teorema de Pitágoras, então, na verdade, o teu cálculo ficou parecendo que está diferente, mas na verdade você fez a mesma coisa que eu fiz, tá? Não tem problema nenhum. Se não quiser decorar essa fórmula, não precisa. Você pode sempre usar o teorema de Pitágoras. Certinho? Mais alguma dúvida, algum comentário? Eu posso ir para a próxima? Tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Agora, gente, nós vamos para a questão número 4. Determine o perímetro do triângulo. O que é perímetro? Perímetro é a soma da medida dos lados da figura. Então, eu preciso somar a medida dos 3 lados dessa figura. Só que para eu somar a medida, primeiro eu preciso encontrar a medida, para depois somar. E como que a gente vai encontrar essas medidas? Como que nós vamos encontrar as medidas? Então, o primeiro lado é o lado AB. Considerando que as coordenadas do A são 3 e 2. E o lado B, as coordenadas são -1 e 5. Então, nós vamos fazer a distância AB para achar essa medida. Certo? Depois, nós vamos fazer a distância BC, sabendo que o ponto B é -1 e 5, e o ponto C é -3 e -6. E, por fim, nós vamos fazer a distância AC, para achar essa medida aqui. A hora que eu encontrar as 3 medidas, como eu quero o perímetro, eu vou somar as 3 medidas. Então, vamos lá. Nós vamos precisar fazer o cálculo das 3 distâncias. A primeira vai ser a B. Distância AB. Então, eu vou usar XA, XB, YA, YB. 3 menos. Quanto que é o XB? -1. Menos e menos vai ficar mais. Agora eu pego o Y com o Y e elevo ao quadrado. Distância AB é igual a raiz de 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. 2 menos 5, -3. -3 ao quadrado, toda vez que vai ao quadrado, o valor se torna positivo. Distância AB é igual a raiz de 25.
Então, a distância AB vai valer 5. Nós descobrimos que essa medida aqui, ó, vale 5. Agora, nós vamos achar a medida desse segmento maior aqui, ó. A medida do segmento BC. Então, nós vamos fazer a distância BC. Vamos lá. Vou fazer de cá. Distância BC, raiz de. Eu vou pegar o x do ponto B menos o x do ponto C. Aí tem uma pergunta aí. Não. É assim, o Karen, é 3 menos 1. Só que aqui era para ficar assim, ó. 3 menos 1. Aí, menos e menos vai virar mais. Aí eu coloquei direto 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. Certo? Isso aí. Gente, é isso mesmo que a Karen fez. Ficou alguma dúvida? Pode me perguntar, que eu estou atenta aqui no chat. Por isso que é importante participar da aula e não só assistir ela gravada depois. Porque aqui vocês têm a possibilidade de me perguntar na hora e que surja a dúvida. É verdade? Estou à disposição, viu? Apareceu dúvida, a gente pode parar, responder. O importante aqui não é a gente correr, não. O importante é vocês tirarem suas dúvidas. Então, vamos continuar, tá? Agora, nós vamos pegar... Aí, cara, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? O XB menos 1. Aí, aqui tem o menos da fórmula. Como o XC é menos 3, menos e menos vai virar mais. Eu já faço a conta direto. Se você não quiser fazer direto, pode fazer devagarinho, não tem problema não. Mais y, isso aí, muito bem. Y do ponto B, 5, o menos da fórmula. Com o menos do 6, vai virar mais. Tudo isso dentro da raiz. Distância BC é igual a raiz de menos 1 mais 3, vai ficar 2. 2 ao quadrado, 4. Agora, 5 mais 6, 11. 11 ao quadrado, 121. Então, a distância BC é igual a raiz de 125. Nós vamos ter que fatorar o 125. Fatorando o 125, nós vamos fatorá-lo por 5. 125 dividido por 5. 25 por 5, 5 por 5, 1. Um 5 sai e o outro 5 fica dentro da raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 5. Distância BC é 5 raiz de 5 unidades. Agora, então, nós vamos olhar lá no desenho. Essa medida aqui, ó, BC, ela vale 5 raiz de 5. Agora, nós vamos fazer essa medida aqui, ó, a medida AC. Então, vamos voltar
para o nosso exercício aqui. Eu vou fazer a distância AC. Então, eu vou usar o ponto A e o ponto C. Raiz de XA menos. Com menos vai ficar mais. Y do ponto A menos. Com menos vai ficar mais. Tudo dentro da raiz. Distância AC é igual a raiz de 3 mais 3, 6. 6 ao quadrado, 36. 2 mais 6, 8. 8 ao quadrado, 64. Distância AC é igual a raiz de 100. Distância AC é igual a 10. Então, nós descobrimos que essa medida é 5, essa é 5, raiz de 5, e esta é 10. Como eu quero achar o perímetro, perímetro é a soma. 5 mais 5 raiz de 5 mais 10. 5 mais 10, 15 mais 5 raiz de 5. Pode deixar assim? Pode. Mas pode ser que a resposta apareça assim, ó, colocando 5 em evidência. 15 dividido por 5, 3. 5 raiz de 5 dividido por 5, raiz de 5. Pode aparecer assim também. Viu? Certinha essa questão, gente? Entenderam a questão número 4 direitinho? Certinho, né? Então, vamos para a questão 5. A questão 5 é uma questão do Enem. E assim, nem sei por que ela está nessa matéria, porque ela é muito simples, nem cálculo nós vamos precisar. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro, cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas. Todas as ruas têm mesma largura, permitindo caminhar somente na direção. Ou caminha na direção vertical ou na direção horizontal. Não pode caminhar aqui no meio do quadradinho, atravessar aqui no meio do quadradinho. Isso não pode, tá? A família pretende que esse móvel tenha a mesma distância no percurso até o local de trabalho da mãe, o consultório do pai e a escola das crianças. Aí eu vou pegar o meu caderno aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. Vamos voltar aqui para a tela do celular, então. Deixa eu mostrar a resposta, hein? Vamos lá. Então, vamos lá. Organizar aqui, para vocês verem na tela do meu caderno. Então, gente, o trabalho da mãe, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O trabalho da mãe é a rua 6 com a rua E. Então, 6 com a rua E, 6 com a rua E, a mãe trabalha aqui. Esse aqui é o trabalho da mãe. O consultório do pai é na rua 2 com a rua E. O consultório do pai é aqui.
E a escola das crianças é na rua 4 com a rua A. A escola é aqui. Eu quero achar um ponto que tenha a mesma distância para todos. Considerando que não pode andar em diagonal, né? Aqui tem 1, 2, 3. 3 quarteirões de distância. Aqui vai ter 1, 2, 3. Porque ele só vai poder andar ou na horizontal ou na vertical. Então, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada um vai ter que andar a medida de 3 quarteirões. Então, aqui é onde deveria ser o imóvel. Então, ele fica localizado na rua 4D. Que é a resposta certa. Certinho, gente? Tranquilo até aí? Então, vamos para número 6. Vamos lá para o número 6, então. Sejam A, 1 e 1 e B, 5 e 7. Nossa, essa aí tá fácil demais, né? Eu vou até continuar aqui no meu caderno, não vai nem precisar escrever na folha, de tão fácil que tá. Vamos lá. Sejam A, 1 e 1, B, 5 e 7 no plano cartesiano. Eu quero as coordenadas do ponto médio. É somar e dividir por 2. Então, nós vamos somar 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Então, é o ponto 3 e 4, que está na letra A. Agora, o número 7 é uma questão do CIMAVE. Agora ligou. O retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano. Qual o perímetro? Perímetro é a soma da medida dos lados. Vamos ver quanto mede o lado. Esse lado aqui vai medir, não precisa nem usar a fórmula. Posso contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aqui mede 9, aqui também vai medir 9. 9 mais 9, 18. Aqui mede 1, 2, 3. 4, 5, 6. 18 mais 6, perímetro é 24. Era só contar os quadradinhos e somar. Gente, então terminamos aqui a semana 1. A semana 1 ficou bem entendido? Não ficou nenhuma dúvida, não tem nada não, né? Tudo tranquilo, né? Então tá ótimo. Agora, com esse, a gente ainda tem mais um tempinho, eu vou explicar o que vocês vão fazer na semana 2, certo? Para não ter dúvida, não vou fazer os exercícios para vocês não, mas eu vou explicar o que vocês vão fazer para mim na semana 2. Essa semana, iremos resolver questões relacionadas à equação da reta. Então, tem algumas informações importantes que eu quero passar para vocês entenderem os exercícios que vocês vão fazer para mim na semana que vem, tá? Para não ficar tendo dúvida e ficar com exercício sem fazer. Eu já gosto de explicar tudo antes. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Gente, como nós estamos falando de reta, por que reta? Porque aqui as equações elas são todas do primeiro grau. E toda vez que a equação é do primeiro grau, o gráfico dela é uma linha reta. Então, qualquer desenho que a gente for fazer aqui, vai dar uma linha reta, por enquanto. Porque nós estamos trabalhando apenas com primeiro grau. Agora, vamos entender os elementos de uma reta. A reta, ela está representada aqui em diagonal, passando pelos pontos A,
P e B. Essa reta, ela forma aqui, ó, um ângulo com o eixo X. Esse ângulo aqui também pode ser chamado de inclinação, tá? É o ângulo formado aqui. E então, o ângulo, gente, tem que ser sempre no sentido anti-horário, tá? O ângulo vai ser do eixo X, chegando até na reta no sentido anti-horário, aqui, ó. Porque aqui é o mesmo ângulo. Por que é o mesmo ângulo? Porque essa linha tracejadinha aqui, ela é paralela ao eixo X. Essa também é paralela ao eixo X e essa também. Então, o ângulo aqui, ou marcado aqui, marcado aqui, marcado aqui, ou marcado aqui, a inclinação, o ângulo é o mesmo, tá? E esse ângulo, gente, ele é muito importante para nós, agora na matéria da segunda semana. E o ângulo, eu já tinha falado para vocês que o ângulo é o mesmo, né? A tangente do ângulo, vamos anotar aqui, eu vou passar para a folha do caderno, que eu acho que vocês vão me entender melhor. Ó, esse ângulo, eu vou chamar ele de alfa, tá? É o ângulo formado pela reta com o eixo X. No sentido anti-horário, tá? Certo? Sentido anti-horário. Então, vamos representar aqui de uma forma mais simples. Se eu tiver aqui um plano cartesiano, tem aqui um plano cartesiano. E aqui eu tenho uma reta desenhada aqui. Eixo X, eixo Y. O que eu estou falando? A inclinação é o ângulo formado pelo eixo X com a reta no sentido anti-horário. Essa abertura aqui. Ah, mas por que tem que ser no sentido anti-horário? Pode pegar o menor? Não. Não pode pegar o menor. Pelo seguinte, ó. Imagine que fosse assim. A reta fosse decrescente. Nesse caso aqui. O ângulo, ele não é o menor. O ângulo é o do sentido anti-horário. Certo? Então, esse é o ângulo. Esse ângulo, ele é muito importante para nós, porque lá no primeiro ano, a gente estudou a função do primeiro grau. Mas agora, no terceiro ano, nós vamos completar o conhecimento. Porque lá no primeiro ano, a gente aprendeu que a função era AX mais B. E eu ensinei para vocês que o B é onde a função corta o eixo Y. Né? Isso continua, viu? Esse aqui é o coeficiente linear. É onde a função corta o eixo Y. Só que sobre o A, eu só falei para vocês lá no primeiro ano que ele era o coeficiente angular. A única coisa que a gente estudou relacionada com o A, ou o coeficiente angular, é que se ele fosse positivo, a reta seria crescente. Se ele fosse negativo, a reta seria decrescente. Lá no primeiro ano a gente aprendeu só isso. Por quê? Porque a complementação vem na geometria analítica no terceiro ano. E é esse coeficiente angular aqui, que lá no primeiro ano a gente chamava ele de A, agora ele vai mudar de nome, ele vai chamar de M, mas é a mesma coisa, tá? Então,
para nós vai ficar assim, ó, y é igual a mx mais n. Mas o m é a mesma coisa do a. E o n é a mesma coisa do b. Coeficiente linear e coeficiente angular. O coeficiente angular, agora para nós chamado de m, ele pode ser calculado de duas maneiras. Ele é a tangente do ângulo. Que ângulo? Aquele ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Tá? Se tiver o ângulo, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. E ele também pode ser calculado por uma fórmula. Essa fórmula aqui. Essa fórmula veio da onde? Vou mostrar aqui no PET para vocês da onde veio essa fórmula. A tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente, que a gente costuma chamar de coca? Não é isso? A tangente, ela é... Deixa eu tirar aqui. A tangente, isso aqui é um triângulo retângulo. Certo? Todo mundo visualizou aqui um triângulo retângulo? A tangente, ela não é o cateto oposto? Cateto oposto é o que está marcado em verde, que é y menos YA, que eu chamei de YB menos YA, mas é a mesma coisa, viu? E aqui, cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente, que é esse que está marcado em laranja aqui, XB menos XA. Então, essa fórmula, ela veio, na verdade as duas são a mesma coisa, né? Só que a gente vai usar separada, porque em alguns exercícios eu preciso fazer assim, em outros eu preciso fazer assim. Certinho? Alguma pergunta até aqui? Entenderam o que é o coeficiente angular? É o que ficou deixado para trás no primeiro ano. Tudo aquilo que eu ensinei da função do primeiro grau no primeiro ano está valendo. Só que nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Então, vamos continuar aqui no PET, né? Eu não quis que vocês entendessem só pelo PET, que eu achei que estava mais complicado. Aí, eu preferi explicar do meu jeito aqui. Aí, agora, tem uma outra explicação aí. Gente, o determinante, né? Nós vamos fazer o determinante de uma matriz. Eu tenho dois pontos, eu vou explicar na prática aqui, ó. Eu tenho ponto A, eu estou inventando aqui agora, hein? 2 e 3, e o ponto B, 4 e 5. Eu inventei aqui dois pontos. E eu quero achar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Como que nós vamos fazer? Dava para fazer por essa fórmula? Dá, mas vai dar muito trabalho. O jeito mais fácil é fazer determinante. Montar uma matriz de ordem 3 e calcular o determinante. Então, vamos lá. Aqui vai ser x e y. Aí eu vou escrever o ponto A. O ponto A é 2 e 3. E vou escrever o ponto B. O ponto B é 4 e 5. Mas eu não falei que era uma matriz de ordem 3? Matriz de ordem 3 é uma matriz quadrada, que tem 3 linhas e 3 colunas. Está faltando uma coluna. Para ser um valor que não altera a conta, a gente completa a terceira coluna com 1, tá? Só para completar, para ela ficar uma matriz quadrada e para não atrapalhar o valor dela, viu? Para resolver o determinante, vocês já aprenderam no segundo ano, né?
A gente repete as duas primeiras colunas e vai multiplicando as diagonais. Para cá eu multiplico com o sinal positivo. E para a esquerda eu multiplico colocando um sinal negativo. Vamos lá. 3vx, 3x vezes 1, 3x. Agora vamos nessa diagonal aqui, ó. Gente, eu não tô riscando, porque senão vai ficar muito bagunçado. Deixa eu riscar lápis, então. Esse pincel vai ficar muito bagunçado. A gente traça as flechas, lembra? Ó, 3 vezes 1 vezes 3, 3x. Y vezes 1 vezes 4 vai dar 4y. E agora aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 5 vai dar 10. E essas foram as flechas positivas. Vamos agora nas flechas negativas. 1 vezes 3 vezes 4 vai dar 12. Como eu estou do lado negativo, vai ficar menos 12. Vamos na outra flecha. X vezes 1 vezes 5 vai ficar mais 5x. Como eu estou na flecha do lado negativo, vem menos 5x. E a última flecha, y vezes 2 vezes 1, vai ficar 2y. Como eu estou na flecha negativa, menos 2y é igual a 0. Por que eu tenho que pôr igual a 0? Porque para formar uma reta, eles têm que estar alinhados. E para estar alinhados, o determinante tem que ser igual a 0. Agora, nós vamos somar aqui, ó. 3x menos 5x, menos 2x. 4y menos 2y, mais 2y. Menos 12 mais 10, eu posso dividir ela por menos 2, né? Porque ela já, o x fica positivo e tá tudo aqui múltiplo de 2, aí vai ficar x menos y menos 1 é igual a 0. Esta é a equação na sua forma geral. Ah, mas eu não quero geral, eu quero a reduzida. A reduzida é igualzinha à função do primeiro ano. Menos y é igual. O mais x vem para cá, menos x. O menos 1 vem para cá, mais 1. Y é igual a x menos 1. Eu tenho que deixar o y positivo na reduzida, viu? Essa aqui é a reduzida. Certinho, gente? Gente, é um pouco complicado, porque aqui no PET, eles colocam a matéria muito rápido. Se eu fosse ensinar para vocês, eu ia gastar um mês tendo aula 4 vezes por semana para poder explicar isso aqui, entendeu? Então, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam muito bem, é lógico que ainda vai ter a aula da semana que vem, que vai ser inteira sobre equação, tá? Eu vou preparar mais explicação diferente para vocês, e vocês vão olhando no PET, tá? Então, gente, é isso aí. Espero que eu consiga tirar as dúvidas de vocês, e a hora que vocês forem fazer os exercícios da apostila, do PET, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, viu? Principalmente no período da manhã, todo dia, das 7h30 até umas 11 horas, eu estou no WhatsApp,
E na parte da tarde, eu não fico o dia inteiro, não, porque à tarde eu tenho pouca aula, né? Mas, às vezes, você dá sorte de achar o horário que eu tô. Mas a parte da manhã é mais certeza de vocês me encontrar, certo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguma sugestão sobre a aula? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Acham que está valendo a pena? Porque, infelizmente, gente, a nossa situação é esta, né? Eu vou parar de gravar aqui. Ai,